A terrível coerência do político Jair Messias Bolsonaro. Falamos sobre a coerência de Bolsonaro no vídeo passado. Porque essa é a sua maior defesa diante vários ataques do Grupo Globo, desde antes de ele vencer a sua primeira disputa, que foi para vereador do Rio de Janeiro. Mas resolvi fazer mais uma parte, porque eu entendo que a sua coerência é o seu maior dom. Também é a sua maior contribuição que trouxe para o cenário político brasileiro, que sempre foi marcado pelo toma lá e dá cá. Essa era a coerência até então. Pelas infidelidades políticas, por traições, assassinatos de reputações e todas as demais coisas que envolvem o jogo pelo poder daqueles que seguem fielmente Maquiavel. Mas o capitão conseguiu se manter imune a todas essas aberrações que eram tidas pelo senso comum como o normal no cenário político brasileiro. Ou você vai dizer que nunca ouviu a famigerada frase: o cara rouba, mas faz. Apesar que eu sempre apertei a tecla SAP, lembra? Quando passava na TV, nos filmes da Globo, aperte a tecla SAP? Então. E sempre eu decifrei essa frase como a seguinte, que eu vou dizer para você: o cara rouba, mas divide o roubo comigo. Por isso eu tenho que votar nele para continuar comendo essa boquinha. Olha que coisa interessante. Bolsonaro ganhou evidência na mídia justamente após ser veiculado pela revista Veja as suas duras falas contra os maus tratos do quartel da sua época e dos parcos salários que os soldados recebiam, e após isso sofreu aquele processo, envolvido lá supostamente no beco sem saída. Mas ele soube tirar uma limonada desse terrível limão. Se candidatou para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, como nós já falamos no vídeo passado, entendendo que ali não era o campo de batalha ideal, rumou então para Brasília como deputado federal e desde então vem atuando no cenário político. O artigo de Bolsonaro publicado pela revista Veja, veja só como se encerrava o artigo da Veja: torno público meu depoimento para que o povo brasileiro saiba a verdade sobre o que está ocorrendo na massa de profissionais preparados para defendê-lo. Corro o risco de ver minha carreira de devoto militar seriamente ameaçada, mas a imposição da crise e da falta de perspectiva que enfrentamos é maior. Sou um cidadão brasileiro, cumpridor de meus deveres, patriota e portador de uma excelente folha de serviços. Apesar disso, não consigo sonhar com as necessidades mínimas que uma pessoa do meu nível cultural e social poderia almejar. Amo o Brasil e não sofro de nenhum desvio vocacional. Brasil acima de tudo. Eu acredito que o que mais incomoda seus opositores é a sua extrema coerência com as suas pautas e por sua lealdade aos seus princípios, que ainda luta por eles até o dia de hoje, contra a crise de homens e por reais melhorias salariais. Pois quando ele teve a chance como presidente, assim o fez. E essa insistência em não se curvar ao sistema que é foca, ele acabou despertando uma verdadeira massa que pensa exatamente como ele pensa, de que tais pilares, como aqueles que ele ainda acrescentou ao longo de sua experiência política, que eu mencionei também no outro vídeo, como a defesa da família tradicional, ao direito à vida desde a sua concepção, contra o crime organizado e as drogas que destrói os nossos jovens, a liberdade de expressão, a liberdade de crença e culto, a defesa de nossa pátria e nossos recursos naturais, e etc, e etc, e tal. Bom, essa coerente luta
tem sido um verdadeiro incômodo aos liberais, aos progressistas e principalmente aos radicais comunistas do PT e seus asseclas. Lembra do significado de radicais, tá ok? Jair Messias Bolsonaro é um hábil pugilista dos tempos modernos, que sai vencedor das lutas épicas e emocionantes que tem travado ao longo de sua trajetória. E que sim, evoluiu de uma forma única, combinando habilidades cognitivas, força política, estratégia e apoio maciço da população. Seu peso hoje no cenário político é inestimável e muitos têm ido a nocautes quando sobe no ringue para lutar contra Bolsonaro. A sua única derrota até aqui, além de ter sido muito controversa e que lhe tirou o cinturão, não o derrotou de fato, apenas de direito. Tanto que recorreram aos juízes que o tornaram inelegíveis nas próximas disputas. Por aí, dá para se ter uma ideia do perigo que é enfrentar o boxeador pugilista Jair Messias Bolsonaro. E não é só isso. Também estão perseguindo todos aqueles que ousam seguir os seus passos. Mas que medo todo é esse, meu Deus do céu? Estamos agora no intervalo entre rounds, que logo logo retorna no próximo ano de 2024. Todos assistiram que Bolsonaro levou um golpe baixo. E o que fizeram com o grande, indomável boxeador, vencedor de inúmeras batalhas, e acredito que irão revisar essa decisão mais cedo ou mais tarde. Mas, agora, se eu pudesse dar algum conselho ao exímio lutador que é Bolsonaro, que ousadia de minha parte pensar em algo desse tipo, mas seria o seguinte: capitão e presidente, comece a aprender a lutar MMA, pois essa é a nova arena de disputa e as regras lá são outras, bem mais flexíveis, se é que tu me entende. Um forte abraço, está lá os ossos do seu amigo Eliel Mazilo e até o próximo vídeo.